Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de extensão Experiência Literária na Educação Infantil. Essa é a nossa aula de número 2, cujo tema é o perfil do leitor na educação infantil. Vamos começar? Pessoal, então damos início à nossa aula de número 2, o perfil do leitor na educação infantil, na qual falaremos especificamente sobre o pré-leitor, que é a categoria pertencente aí aos primeiros anos da educação básica. Bem, vimos na aula anterior que a literatura infantil se sustenta sobre 4 princípios: gênese, assimetria, leitor e adequação. Já comentamos sobre os 2 primeiros na aula anterior e hoje vamos ficar com a categoria leitor. É muito importante, pessoal, nessa discussão, pensarmos no desenvolvimento infantil. Então, pesquisas, estudos já comprovaram que o cérebro infantil é maleável e plástico. A Yolanda Reis, uma das estudiosas que mencionamos na aula passada, vai dizer o seguinte: o cérebro do bebê tem um número muitíssimo maior de neurônios que o do adulto e está habilitado a estabelecer inumeráveis conexões em razão das experiências que o meio lhe oferece. Os neurônios estimulados com maior frequência continuam funcionando e os que não o são perdem sua sinapse. Por isso é muito importante, pessoal, estimularmos, oferecer experiências a essas crianças, principalmente experiências literárias, né, no nosso caso, para que elas consigam garantir aí o desenvolvimento de capacidades que lhes são importantes não só nessa etapa, nessa fase da vida, como também para as demais etapas que sucederão. Então, são capacidades que vão acompanhar essa criança para o resto de suas vidas. Quando nasce um leitor, afinal? Apesar de não ter o mecanismo de leitura desenvolvido ou de não dominar a linguagem verbal na modalidade escrita, os leitores da primeira infância eles conseguem ler sim da maneira deles, já que existem múltiplas leituras e modos de ler. Na verdade, a gente sabe, né, que existem várias linguagens. E a gente percebe que os bebês, eles são seres abstratos, criativos, e eles exploram, interpretam, comparam, né? São cheios de impulsos, de produções das mais diversas naturezas, sonoras, corporais, imaginativas e práticas. Então, são seres que já conseguem produzir aí linguagem, compreender e aprender a linguagem, o mundo de forma geral, né? De modo bem peculiar, bem próprio, né? De uma forma que nós adultos acabamos não conseguindo, né, aprender. Então, Yolanda Reis declara que é partindo da voz e do rosto humano que o bebê constrói infinitas possibilidades de leitura. Logo, as conversas afetivas, as canções, versos que embalam o bebê ainda no ventre da mãe, aos poucos vão inserindo esse novo ser na linguagem. Podemos então inferir que a poesia é a primeira construção linguística com a qual as crianças terão contato. E isso é muito bonito porque alguns autores, né, o Octávio Paz, por exemplo, no livro O Arco e a Lira, ele vai falar que a poesia é uma essencialidade humana, né, é a nossa essência, pela qual nós sempre estamos voltando, indo em busca dela. E esse encontro, principalmente, né, entre a mãe e o bebê, é extremamente poético, justamente porque tem essa essencialidade, essa interioridade. E é aí que a criança já começa a desenvolver, então, começa a ser inserida na linguagem. Bem, a Nelly Novaes Coelho, outra estudiosa que resgatamos aí na nossa última aula, ela fala do estágio psicológico da criança como um importante fator de aproximação entre o leitor e a literatura. A partir, então, desse estágio, temos os princípios orientadores e indicação de livros aproximativas. Aproximativas porque cada criança
é uma criança, certo? Inclusive, determinada criança em determinado contexto, né, já é algo que a ser analisado à parte, por isso é muito importante não só levarmos em consideração com vigor, né, as categorias, a faixa etária, mas sim a criança em particular. Então, que tipo de leitor eu tenho na minha sala de aula? Que tipo de criança eu tenho na minha situação de mediação de leitura? É muito importante, então, descobrir isso, essas informações, porque elas vão ajudar na nossa prática de leitura. Mas é claro que essa classificação que a Anneli Novaes Coelho traz já é de grande ajuda para nos nortear nesse trabalho. E aí, aos poucos, com a prática, nós vamos afinando, então, essas características de leitor. Na classificação apresentada por Coelho, os leitores da educação infantil enquadram-se na categoria pré-leitor, que começa aí dos 15 aos 17 meses de vida até os 5 anos de idade. Nesta etapa, a criança já reconhece a realidade circundante por meio dos sentidos, né? Principalmente do tato e também dos contatos afetivos. A criança adquire linguagem própria, passa a nomear essa realidade, né? Inaugura a fase egocêntrica e possui interesses ludopráticos. É muito importante essa mediação afetuosa e entusiasmada do adulto, sempre manipulando e nomeando desenhos e brinquedos. Muito bem. As características, né, que os livros precisam ter para contemplar esse leitor, essa etapa, né, leitora, são os predomínios de imagens, então livros que tenham textos breves, textos curtos ou então livros de imagem. A sugestão de elementos como graça, humor, expectativa, repetição, jogos sonoros e jogos semânticos, né, de significados. Então, todo um trabalho com a linguagem também é muito importante neste período. As imagens dos livros precisam ser nítidas e perceptíveis e ainda devem provocar o reconhecimento de seres e objetos da rotina, do cotidiano da criança. Aqui no rodapé eu coloquei uma observação, então os livros de imagem e os livros objeto. Os livros de imagem é legal a gente trabalhar com as crianças de modo a chamar a atenção delas para todos os elementos ali presentes. Então, um livro de imagem de qualidade, ele vai ter toda uma ilustração estilizada e também vai treinar, vai aguçar, vai estimular esse olhar da criança para um fruir sensível. Então, na próxima aula eu vou trazer aí um exemplo de um livro que eu gosto bastante e nele eu vou poder mostrar na prática para vocês como essa ilustração se caracteriza, se configura. Mas seria nesse sentido, de trabalhar e de estimular esse olhar da criança, de várias formas. O livro objeto também é interessantíssimo porque ele pode ser feito com diferentes tipos de materiais, ele pode ter um apelo sensorial ou um apelo sonoro. Então, o livro brinquedo também, né? Então, são diferentes formas aí de estimular o leitor dessa fase. Antes de finalizar a minha fala, eu queria resgatar os 10 direitos do leitor, do Daniel Penac. É claro que, no primeiro momento, pensando em nós, enquanto leitores, né, pensando aí nas nossas práticas mesmo, nós nos damos esses direitos de não ler, de pular páginas, de não acabar um livro, de reler um livro que gostou muito, né? De ler não importa o que, ler qualquer gênero, sem preconceito, sem discriminação, se confundir aí com a ficção. Nos damos o direito de ler em qualquer lugar, de ler apenas os trechos dos livros, ou de ler em voz alta, ou ainda de não falar para ninguém sobre o que se leu. Então, se nós nos damos essa liberdade, esses direitos, por que nós os negamos às crianças? Então, por que a criança não pode sentar em cima do livro, não pode morder, não pode rasgar?
não pode ler em outro lugar, tem que ser aquele momento que eu, adulto, estipulei. Por que a criança não pode dançar enquanto vê um livro? Ou enfim, todas essas práticas que as crianças têm, né, com muita autonomia, com muita criatividade, muitas vezes nós adultos vamos lá e podamos. Não, isso não pode, não, agora não, não, cuidado. Então, muitas vezes essas repreensões acabam gerando aí determinado trauma ou algum sentimento negativo dessa criança em torno do livro. Então, muito cuidado com relação a esses. Muito cuidado com relação a essas atitudes, né? Vamos considerar que as crianças também são leitoras, sim, e são leitoras que têm direitos. Por isso, eu vou deixar para vocês, como leitura complementar, um textinho bem bacana sobre esses direitos, tá bom? Para vocês refletirem melhor sobre essas práticas. Pessoal, eu encerro por aqui a discussão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um material complementar para uma leitura posterior e algumas questões que vocês devem responder e enviar neste formulário para que vocês possam afinar ainda mais esta reflexão. Aguardo vocês na nossa próxima aula, aula número 3, na qual vamos discutir o estudo crítico e a seleção de obras de qualidade. Vejo vocês no Google Meet das 14 às 16 no próximo sábado, 29 de agosto. Até lá! Tchau, tchau!